Em 2012, a economia dos Estados Unidos quebrou. O desemprego ficou muito alto e o crime aumentou muito. As prisões ficaram lotadas, então empresas privadas começaram a administrar todas as cadeias para ganhar dinheiro. A prisão Terminal Island passava lutas ao vivo pela internet, onde presos lutavam até morrer, e isso fez muito sucesso. Mas o público logo ficou entediado e quis mais emoção. Foi assim que nasceu a Corrida Mortal, um programa onde os presos competem em carros modificados, lutando até a morte para ganhar a liberdade. Na corrida de hoje, só tem 2 carros na pista. Um é do preso mascarado Frankenstein com sua parceira Casey, e o outro é do seu maior rival, Machine Gun Joe. Os 2 estão chegando na linha final e fariam qualquer coisa para ganhar, mas por algum motivo as armas do carro do Frank não estão funcionando. Ela então pula do carro enquanto Frank cruza a linha final ao mesmo tempo que Joe atira nele, ganhando mas explodindo junto. Alguns dias depois, Jensen Ames, um trabalhador de fábrica que já esteve preso antes, descobre que a siderúrgica onde trabalha vai fechar e nem vão pagar tudo que devem aos funcionários. Quando o pessoal começa a ficar bravo, a polícia chega e começa a bater em todo mundo por qualquer coisinha. Ver seus colegas apanhando faz Jensen entrar na briga e bater em alguns policiais. Já tá escuro quando ele chega em casa. Depois de dar um beijo na esposa, Jensen vai ver seu bebê no andar de cima, sem saber que um bandido de máscara tá aproveitando para entrar na casa e matar sua esposa. Quando Jensen volta para a cozinha, o cara dá uma pancada nele, coloca a arma do crime na mão dele e sai fazendo um gesto de arma com a mão coberta por luva. Jensen acorda e já encontra a polícia prendendo ele pelo assassinato da esposa. Ei, o que você faria se fosse preso por um crime que não cometeu e fosse obrigado a fazer o que a diretora da prisão mandar? O filme que vou fazer o resumo chama Death Race. Em português, Corrida Mortal. É um filme que mistura ação, ficção e suspense. É um filme muito bom, e para ser sincero, não conheço nenhum filme ruim do Jason Statham, e aposto que você também não. É por isso já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. 6 meses depois, Jensen é levado para a prisão Terminal Island. O guarda Ulrich joga água gelada nele, deixa outro policial bater nele e coloca ele numa cela com 3 presos que querem dar uma surra nele. Ulrich vai checar, querendo ver Jensen apanhar, mas Jensen luta bem e nocauteia todos os outros presos. No dia seguinte, Jensen vai tomar café enquanto Coach, Gunner e Liszt ficam olhando para ele. Liszt reconhece ele como um ex-corredor que perdeu tudo. De repente, todo mundo fica quieto quando Pachenko e um amigo dele vêm provocar Jensen, primeiro cuspindo na comida dele, depois chamando ele de assassino de mulher e abusador de criança. Jensen pula em cima do Pachenko para bater nele, mas os policiais logo separam eles e levam Jensen para ver Claire Hennessy, a diretora da prisão. Ela viu o histórico dele e sabe que ele dirige muito bem, então faz uma proposta. Quer que ele seja o novo Frankenstein. O verdadeiro morreu na mesa de cirurgia depois da última corrida, mas ninguém sabe disso ainda. Então, qualquer um poderia usar a máscara no lugar dele. Frank era o favorito do público e uma lenda inspiradora. Por isso, Hennessy não quer que as pessoas saibam que ele morreu. Ela precisa que a lenda continue e traga o público de volta, que diminuiu muito desde que o Frank verdadeiro morreu. A diretora continua dizendo que se ganhar 5 corridas, ganha a liberdade. Então Jensen só precisaria ganhar mais uma porque Frank já tinha ganhado 4. Jensen está inseguro sobre arriscar sua vida, mas Hennessy ameaça colocar ele em isolamento se não aceitar. Assim ele não poderia contar o segredo para ninguém. Jensen não tem escolha além de aceitar. Depois disso, ele é levado para a oficina da prisão, onde conhece Coach e seus homens, que são os mecânicos do carro do Frank, e vão ensinar o básico para Jensen. Cada equipe tem sua própria área e ninguém ajuda os outros. Tem também uma oficina enorme, onde Hennessy está construindo algo em segredo há 1 mês. Só a equipe dele e poucos guardas vão saber que Jensen é o novo Frank, porque Hennessy tem controle total da prisão. Coach então mostra o carro que ele vai dirigir, um Mustang V8 todo modificado. O carro tem vários equipamentos de defesa e ataque, mas só colocam munição no dia da corrida para que os presos não possam usar para tentar fugir. É impossível fugir de qualquer jeito, porque a prisão fica numa ilha. Então a única saída é por uma ponte pequena que seria lotada de carros de polícia e helicópteros se alguém tentasse escapar. Depois que Jensen conhece bem o carro, ele e a equipe continuam conversando no pátio da prisão.
A corrida tem 3 partes. Nas 2 primeiras, ele deve tentar eliminar quantos adversários puder. E na terceira, o importante é velocidade para chegar primeiro. Todos os pilotos têm uma navegadora, que são mulheres trazidas da prisão feminina. A única exceção é Joe, que prefere ter alguém da equipe como navegador. O motivo disso deixa muitas perguntas no ar. Listes começa então a falar para Jensen sobre os pilotos mais importantes, que estão todos no pátio com eles. Tem o 14K, um cara da máfia chinesa, Hector Grimm, um maluco certificado que adora a Hennessy, Slovo Pachenko, chefe dos nazistas da prisão, e Travis Coach, um ex-piloto famoso da NASCAR que se deu mal. A conversa para quando Joe e sua equipe chegam para provocar Jensen e mandar um recado para o Frank dizendo que essa corrida é só entre eles dois. Nessa hora, uma van traz de volta alguns presos que estavam fazendo trabalho fora, e Jensen nota algo estranho nos pulsos deles. Eles têm pulseiras GPS de rastreamento, e ver isso faz ele perceber que o homem que matou sua esposa também usava uma. Quando finalmente chega o dia da primeira parte da corrida, Jensen recebe as roupas, máscara e até o anel do Frank para usar, e só dele aparecer já traz de volta todo mundo que tinha parado de assistir o programa. As mulheres chegam de ônibus da prisão feminina, deixando os presos loucos, já que só ver homem por perto. Coach diz para ele não falar com os outros pilotos porque Frank não falava, fazia parte do mistério dele, mas ele pode tirar a máscara dentro do carro porque os vidros são espelhados, e Casey também sabe do segredo. Enquanto se prepara, Jensen pergunta por que ela tá presa, e ela conta que matou um policial porque ele era um péssimo marido. A corrida começa logo depois, e como as armas só são ligadas na segunda de 3 voltas, o começo não é muito violento, mesmo que os pilotos ainda tentem jogar os outros para fora da pista. Graças ao conhecimento de Casey sobre o lugar, é fácil para Jensen brigar pela primeira posição com Joe, conseguindo passar ele quando Casey mostra um atalho que ele pode pegar. É então que Hennessy liga o escudo e as armas, que são sensores no chão que um piloto precisa passar por cima com todas as rodas para ativar os equipamentos do carro. Logo, todo mundo tá atirando na pista. E quando Hennessy ativa também uns pontos de morte, Grimm mata um piloto menor jogando o carro dele contra isso. Ele também faz Joe cair para trás depois de jogar óleo no carro dele, mas perde a corrida quando o 14K empurra ele para fora da pista com um míssil e Joe passa por cima dele. Enquanto isso, Jensen consegue ativar as armas, mas a metralhadora trava, então Casey sobe no capô do carro para consertar, fazendo os outros atirarem nela. Jensen dirige tão bem que consegue desviar de todas as balas, e Casey volta para o banco em segurança depois. Jensen rouba uma defesa do Coach, mas igual aconteceu com Frank, nenhuma das defesas dele funciona, e o escudo traseiro não vai aguentar muito mais. Por sorte, Jensen tem uma ideia na hora. Ele faz Casey soltar o napalm e sentar no colo dele, para que ele possa lançar a cadeira dela com o napalm. É o carro do Coach que é atingido, e agora que está coberto de napalm, Casey joga o isqueiro do carro nele, botando fogo e tirando ele da corrida. Com Coach fora, Jensen vai brigar com Joe de novo pela primeira posição, mas fica distraído quando Pachenko faz o mesmo gesto com a mão que o assassino da esposa dele fez antes de sair. Joe aproveita isso e empurra o carro do Jensen para trás, fazendo ele chegar por último enquanto Pachenko fica em primeiro. 3 pilotos morreram e 6 continuam para a segunda parte. Depois da corrida, Coach e seus homens checam o carro e veem que os equipamentos estão funcionando direito, então não explica por que não ligaram quando precisavam. Jensen vai falar com Hennessy para dizer que não vai mais correr porque sabe que Pachenko matou sua esposa, e tudo isso foi armado para botar a culpa nele para ela poder ter um novo piloto para substituir Frank. Ela não admite, mas mostra uma foto da filha dele e da casa de adoção onde ela tá, lembrando Jensen que ele precisa colaborar se quiser ver sua filha de novo. Sem poder fazer nada sobre isso, Jensen volta pro pátio, onde conversa com Coach e pergunta por que ele não tem um número. Coach explica que tecnicamente não é mais preso, ele conseguiu liberdade condicional há 3 anos, mas não conseguiu passar pelo portão. O mundo tinha mudado demais, e ele preferia ficar com as corridas que já conhecia. Ele também não acredita que Jensen matou a esposa. Mais tarde à noite, enquanto trabalha no carro, Jensen vê Pachenko passando e decide seguir ele até sua oficina, onde é pego pela equipe do Pachenko.
Ele dá uns socos no Jensen antes de pegar uma ferramenta pesada para esmagar a cabeça dele, não ligando se ele tem a proteção da Hennessy, mas é impedido por Listes, que esfaqueia ele nas costas com uma caneta. Jensen aproveita a chance para pegar um pedaço de metal do chão e furar seu captor. Então, nocauteia ele junto com um amigo dele antes de ir atrás do Pachenko. Ele soca Pachenko, joga ele por aí e bate nele com várias caixas até Pachenko admitir que Hennessy mandou ele matar a esposa dele e Ulrich foi quem levou ele até lá. Quando Jensen está pronto para matar ele por vingança, Ulrich aparece com outro guarda e para a briga. No dia seguinte, pouco antes do começo da segunda parte da corrida, Pachenko provoca Jensen fazendo o mesmo gesto com a mão. Mas Jensen não cai na provocação. Na verdade, ele começa a dirigir devagar de propósito e pega um túnel para poder falar com Casey em particular. Ele pergunta se ela matou Frank porque acha suspeito que os equipamentos do carro deram problema 2 corridas seguidas e ameaça jogar ela para fora do carro se ela não responder. Casey admite que sabotou as armas traseiras do Frank porque Hennessy ia dar liberdade para ela em troca. Mas o plano nunca foi matar Frank. Isso foi um acidente, porque ele ainda tentou ganhar sem armas. O plano da Hennessy era fazer ele perder para manter ele na prisão, correndo para o público. Agora que tem sua resposta, Jensen acelera e volta fácil para a corrida, ignorando Joe por enquanto. Seu objetivo dessa vez é Pachenko. Depois que os dois tentam sem sucesso jogar um ao outro para fora da pista, Jensen vai na frente e pega o sensor de armas em vez de defesa. Isso confunde todo mundo porque as armas estão na frente do carro. Então, Jensen surpreende eles virando o carro de repente e atirando no Pachenko, enquanto dirige de ré. Depois de danificar bastante o outro carro, ele vira de novo e passa em cima do sensor de defesa e liga a fumaça, fazendo Pachenko bater num muro de concreto. Então Jensen para seu carro e sai para chegar perto do Pachenko e quebrar o pescoço dele como vingança por ter matado sua esposa. Joe vê Jensen fora do carro e o parceiro dele pede para passar no sensor de ataque para pegar a arma, mas o sensor já foi usado. Joe, furioso, joga o companheiro para fora do carro e para trocar seu navegador no meio da corrida. Hennessy decide que é hora de soltar a coisa que ela está construindo todo esse tempo, um caminhão-tanque cheio de armas chamado Dreadnought. Esse caminhão é super poderoso e logo alcança os pilotos, matando na hora 2 competidores menores sem piedade. O caminhão não tem ponto fraco. E como é da diretora, ele sabe todos os atalhos dos prédios, fazendo ele pegar um atalho e aparecer na frente da corrida. O Dreadnought mata devagar o navegador do 14K antes de pegar o carro dele com correntes e atirar nele até explodir, então só sobram Jensen e Joe. Não tem como eles vencerem um monstro desses sem um bom plano. Então Jensen pede para Listes conectar seu rádio ao carro do Joe, e eles concordam em trabalhar juntos. Eles cercam o caminhão com seus carros, fazendo o possível para desviar de qualquer ataque, e quando uma armadilha aparece na frente deles, cada um passa por cima com 2 rodas, conseguindo as 4 necessárias para ativar ela. Isso faz a armadilha subir e o caminhão bater nela. Agora a segunda parte da corrida acabou, e Jensen e Joe vão ser os únicos pilotos na terceira. Mais tarde à noite, Joe vai até a oficina do Jensen para dizer que a voz dele parece muito com a do Frank, mas não insiste em respostas. Enquanto isso, Ulrich e Hennessy decidem que precisam matar Jensen, já que a máscara do Frank ainda pode ser usada por outra pessoa no futuro. No dia seguinte, antes da corrida começar, Ulrich coloca uma bomba embaixo do carro do Jensen, enquanto Hennessy distrai todo mundo com um discurso sobre corrida ser o propósito da vida deles. Quando ela fala que essa pode ser a primeira vez que alguém pode ganhar a liberdade com uma 5ª vitória, Jensen percebe que eles sempre manipulam as corridas para eliminar qualquer um que possa talvez vencer pela 5ª vez, e é por isso que ninguém nunca conseguiu antes, o que significa que não vão deixar ele vencer hoje também. Coach ouve isso e, quando podem voltar para a oficina, decide mostrar para o Jensen um detalhe muito importante num vídeo da morte do Grimm. Isso dá uma ideia para ele fazer um plano, e ele pede para Listes colocar um tanque extra de meio galão no carro dele antes de ir na oficina do Joe para pedir ajuda dele de novo. Enquanto Jensen está trocando para as roupas do Frank, Hennessy visita ele para entregar os papéis de liberação dele e fazer uma nova oferta. Se ele ganhar, ela quer que ele fique na prisão e continue sendo Frank porque a pista é onde ele pertence. Ela diz que ele não tem jeito para ser pai,
e um ex-presidiário não poderia dar uma boa vida para a filha dele. Então, escolher ficar seria um grande ato de amor. Jensen vai para a corrida sem dar uma resposta para ela, mas guarda os papéis de liberação no bolso. Quando ele entra no carro, Casey conta que Hennessy também falou com ela e pediu que ela impedisse Jensen se ele tivesse quase ganhando, mas ele não se preocupa com isso. Assim que a corrida começa, Ulrich começa a controlar os sensores para que só liguem quando Joe passar por eles. Ele atira no Jensen assim que pode, danificando tanto o escudo traseiro que Jensen decide soltar ele. Mas Joe desvia fácil dele, já tendo aprendido o truque de quando Frank fez a mesma coisa. Hennessy ativa uma defesa para o Jensen pegar para manter os espectadores interessados. Mas Joe lança um foguete nela, destruindo ela. Ele tem mais foguetes e lança todos no Jensen, que desvia deles e deixa que acertem uma parede. Essa parede era a que estava atrás do Green quando ele morreu, e já tá fraca por causa daquela explosão antiga. Então, hoje, Jensen e Joe calcularam seus ataques para que eles batessem no ponto fraco, e agora os foguetes acertam ela para um golpe final que abre um buraco e deixa eles escaparem da prisão. Furiosa, Hennessy para a transmissão e manda todos os policiais atrás deles antes de apertar o botão da bomba, mas nada acontece. Coach e seus homens já tinham tirado a bomba do carro e desarmado ela. Joe e Jensen chegam na ponte, mas os carros de polícia estão chegando, então é hora de fazer a próxima parte do plano. Jensen solta aquele tanque extra de meio galão, que bate nos carros atrás deles, causando uma explosão e uma parede de fogo que impede outros carros de seguirem eles. Os dois presos conseguem passar pelos portões da ponte e pegam duas estradas diferentes. Mas Hennessy fala para que todos os helicópteros sigam só o Jensen, que é o mais importante dos dois. Enquanto Joe se afasta, Casey aceita ajudar Jensen com a última parte do plano, porque ela deve isso ao Frank, e Hennessy já deu os papéis de liberação para ela, então vão ter que deixar ela sair. Quando estão passando por uns guindastes de construção, Jensen pula do carro nas sombras deles e se esconde ali enquanto Casey assume o volante. Ela só consegue dirigir mais alguns quilômetros antes que os helicópteros parem ela com uma parede de fogo. Mas quando ela sai do carro com as mãos levantadas, tá usando as roupas e máscara do Frank. Como a maioria das pessoas não sabe sobre a troca de identidade, os policiais prendem ela e levam ela de volta para a prisão, deixando Jensen escapar e se encontrar com Joe para pegarem juntos um trem de carga. De volta aos escritórios da prisão, Ulrich diz que a audiência tá nas alturas e presentes de parabéns já estão chegando. Hennessy abre a caixa de presente que ele trouxe e encontra a bomba que Ulrich tinha colocado embaixo do carro do Jensen, que então explode, matando os dois. Lá fora na pista, dá pra ver Coach apertando o botão que fez a bomba explodir. 6 meses depois, Joe e Jensen fizeram uma nova vida em Santa Rosalia, no México. Eles trabalham juntos como mecânicos na própria oficina deles, e Jensen recuperou a guarda da filha dele. Casey também visita eles depois que seus papéis de liberação finalmente são aprovados, trazendo com ela um carro de corrida para eles darem uma olhada. E assim o filme acaba. Qual a nota você dá para esse filme? Escreva no comentário e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado de novos resumos. Então até a próxima!